Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória, da sua glória. Vou pedir você para ler mais forte que você puder, como igreja de Cristo. Eu não sei, o som tá bom para vocês aí? Eu vou pedir então para baixar só um pouquinho do meu retorno aqui. Então eu vou pedir que você leia o mais forte que você puder, apenas o versículo 1. Vamos juntos? No dia, desculpa, eu te induzi a errar, né? Vamos lá? No ano... Ok. Esse texto é do profeta Isaías. Nós estamos lendo o capítulo 6 desse grande profeta de Deus. Isaías foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e ele profetizou durante o reinado de 4 reis. Uzias foi o primeiro desses 4 reis, e o que nos faz concluir que nesta época Isaías seria bem jovem, e na condição de jovem, provavelmente Isaías fosse um profundo admirador do rei Uzias, pois ele foi um dos reis que mais deu vitórias a Judá, a nação do sul, em toda a sua história. E provavelmente, como um general de guerra, a sua fama tenha ficado apenas atrás do grande rei Davi. A nação respeitava e amava esse homem que lhe havia devolvido a glória e o prestígio, perdidos e esquecidos, lembrados somente pelos tempos de Davi e de Salomão. E esse capítulo marca um tempo na vida, um tempo novo na vida e no ministério de Isaías como profeta, quando ele terá um encontro extraordinário com Deus e receberá um comissionamento ainda maior para o seu ministério profético. Isaías começa esse capítulo mencionando que essa experiência de ver a glória de Deus se deu no ano em que morreu o rei Uzias, que foi rei de Judá. Será que Isaías precisava escrever assim? No ano em que morreu o rei Uzias. Uzias vem do hebraico que significa Jeová é a minha força, ou força de Jeová. Muitos estudiosos acreditam que esse era o lema do governo de Uzias. Mas Uzias também é chamado de forma alternativa por Azarias, e significa Jeová tem ajudado. Uzias ele tinha apenas 16 anos quando começou a reinar, e reinou durante um longo período de 52 anos no trono de Jerusalém. Quando Uzias subiu ao trono, ele reformou as defesas de Jerusalém, reorganizou o exército e trouxe novas tecnologias de armamento, tecnologias bélicas para o exército do reino de Judá. Uzias consolidou a posição do reino de Judá nas rotas comerciais e reabriu portos e indústrias em Ezion-Geber. Com isso ele proporcionou grande prosperidade ao reino de Judá. Uzias também realizou campanhas de sucesso contra os filisteus e contra os árabes,
além de recolher tributos dos amonitas e de outros povos, de modo que Uzias prosperou e fez o reino de Judá prosperar enormemente. Uzias construiu fortalezas em localizações estratégicas. Uzias investia bastante na agricultura e na criação de gado. A sua reputação, devido às seguidas campanhas vitoriosas que ele empreendia, chegou até o Egito. Uzias viveu dias de grande fama e reconhecimento por tanto que fez como rei de Judá. Uzias pegou uma nação falida pelo seu pai, o rei Amazias, e promoveu uma revolução que o fez ser visto como um herói para todo o seu povo. E por que Uzias conseguiu isso? A resposta está lá em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5. Leia comigo 2 Crônicas 26, 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. A prosperidade de Uzias, amado, se deveu a ele ter se submetido a Deus, se deixando ser pastoreado por Zacarias. Porém, depois de todo o sucesso, depois de toda a prosperidade e fama conseguidos, Uzias se tornou arrogante, não mais dando ouvidos ao profeta de Deus. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, leia comigo, nós encontramos o texto em que diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Isaías recebe um comissionamento e uma experiência extraordinária da parte de Deus, justamente no ano em que esse rei Uzias morre. Veja bem, no ano em que morre um homem com seu coração agora soberbo, um homem que outrora fora um servo de Deus, que por temer a Deus e estar se sujeitando a ser pastoreado para andar nos princípios e valores estabelecidos por Deus, prosperou enormemente. Agora está andando sozinho. Agora não está mais se deixando ser pastoreado. Agora se ensoberbece. No ano em que morre um homem com seu coração agora soberbo, nasce espiritualmente um homem disposto a realizar a obra de Deus. A continuidade desse texto, nós vamos encontrar Isaías recebendo uma revelação extraordinária de Deus, uma experiência sobrenatural com Deus extraordinária, em que o Senhor pega e diz: quem enviaremos? Quem irá por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, no interior de cada ser humano existem duas naturezas. A primeira é carnal, quando o homem sai do ventre da sua mãe e vem ao mundo. E a segunda é espiritual, quando Deus se revela ao coração desse homem, que passa a ver o que Deus tem para ele, quando ele recebe Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, nasce de novo espiritualmente, é tornado nova criatura em Cristo. Essas duas origens nós encontramos personificadas em Uzias e em Isaías. Uzias, agora, carnal, ele representa a vaidade, orgulho, soberba, a natureza humana que é contrária à natureza de Deus. E Isaías, espiritual, que representa a vontade do Senhor manifesta e o homem pronto a obedecê-la. Isaías somente contemplou o Senhor, amados, quando o rei Uzias morreu. Você pode repetir depois de mim? Depois, e só depois que Uzias morre, Isaías tem uma experiência
íntima, pessoal e reveladora, extraordinária com Deus. Para vermos a operação de Deus e Ele se revelando à nossa vida, o Uzias tem que morrer dentro de nós. Veja que Uzias, em sua soberba, intenta fazer o que somente aos sacerdotes era permitido. Uzias, que começou se submetendo a Deus através de Zacarias, o homem de Deus que vai pastorear Uzias. Ele chega a uma posição, ele ganha uma posição em que agora ele se sente capaz por si só e sem necessidade mais de ser pastoreado. Ele se sente o cara capaz agora de fazer por si só. E aí veja o que vai acontecer, 2 Crônicas, a partir do versículo 16. 2 Crônicas 26, a partir do versículo 16 até o 21. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Uzias se sentiu cara, de tal modo que ele ousa fazer o que Deus não mandou ele fazer. Ousa tomar o lugar do sacerdote para apresentar a Deus o incenso aromático, que fazia parte da expressão de culto e de adoração ao Senhor. Um rei não podia ser contrariado, mas ele estava no lugar proibido, e os sacerdotes enfrentaram e o confrontaram, e assim que foi resistido, o Senhor o feriu de lepra. Uzias só será ferido quando nós o resistirmos, quando o enfrentarmos, e dessa forma o Senhor se levantará em nosso favor. Não é algo fácil, não é agradável enfrentar e resistir a Uzias em nós, mas é necessário. Nós somos o santuário de Deus. Quem aqui recebeu Jesus como Salvador e Senhor, foi tornado nova criatura em Cristo, filho de Deus, e é, portanto, morada do Espírito Santo. Diz amém. Nós somos o santuário de Deus. E somos também sacerdotes, como diz a palavra do Senhor. Uzias se levanta dentro de nós, amados, para se meter em assuntos que não lhe pertencem, para nos motivar por arrogância, por prepotência, para se meter em assuntos que não lhe pertencem, mexer na nossa vida de oração, mexer na nossa vida de santidade, nos afastar de Deus, fazendo-nos enganados de que aquilo que estamos fazendo honra a Deus.
Uzias entra no templo para apresentar a Deus o seu culto, e ele faz, tomando na sua mão, autossuficientemente, aquilo que ele não tinha o direito de fazer, desonrando a Deus. Enquanto Uzias viver dentro de nós, iremos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Enquanto Uzias viver dentro de nós, não iremos obedecer o Senhor em tudo. E até mesmo o tempo em que nós o fizemos, ficará esquecido. Meu irmão, minha irmã, Adão e Eva eram perfeitos lá no Éden. Mas caíram em pecado. Enquanto Uzias viver dentro de nós, não iremos obedecer o Senhor em tudo. Enquanto Uzias viver dentro de nós, iremos nos relacionar com Deus somente por aquilo que Ele pode fazer e não por quem Ele é. Enquanto Uzias viver dentro de nós, iremos deixar a glória do Senhor ir embora. Pensa sobre isso. Uzias era alguém muito caro, muito precioso para todo o povo de Judá. E Uzias era muito precioso também pela admiração e o carinho de Isaías. Mas Deus só operou, Deus só se revelou, Deus só manifestou a sua glória depois que Uzias morreu. Amado, amada, se você quer mergulhar em um nível mais profundo no teu relacionamento com Deus, se os teus olhos desejam ver o Senhor em sua glória e majestade, se você quer viver um avivamento mais profundo a cada dia, então o Uzias que há dentro de você tem que morrer. E você precisa buscar o Senhor ardentemente de todo o coração. O que é o Uzias que vive dentro de você? Tem gente que está aprisionada um relacionamento do seu passado, que é como um Uzias. E por causa disso a sua vida não avança. E as bênçãos que Deus quer lhe trazer não podem vir. A revelação que Deus quer trazer não pode se manifestar. Por quê? Porque ainda está preso no seu passado. Na saudade das lembranças saudosas que são cultivadas como objeto de idolatria. Enquanto Uzias não morrer, a glória do Senhor não pode ser manifesta a você. É preciso que Uzias morra. Se você quer experimentar algo mais de Deus, se você quer experimentar a ação poderosa de Deus na tua vida, deixa Uzias morrer. Por que você está aí tão triste? Por que você está tão triste por aquilo que não é mais? Isaías está ali triste, o povo está triste, porque o rei tão querido, aquele que nos trouxe tantas vitórias, aquele que colocou Judá na condição extraordinária, agora se foi. Olha que coisa impressionante, ele não era lembrado tanto pelo erro que ele cometeu tão grave, ele era lembrado e amado pelo povo por tudo aquilo que ele fez e que abençoou o povo. Mas foi preciso que Isaías entendesse que aquele apego precisava deixar de existir.
Você está apegado a alguém, você está apegado a alguma coisa, e com isto você tem impedido a manifestação da glória de Deus na sua vida, para dar a você aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aquilo que você aspira. Tua alma tem andado em conturbação por causa daquilo que você não mais tem, quando aquele que é todo poderoso, capaz de fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, continua imutável, como sempre será, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, do universo e de tudo que neles há, e aquele que ama aos que o amam, e aqueles que o buscam diligentemente o acharão. Você tem uns dias que precisa morrer? Coloca agora diante de Deus, abre mão, diga para o Senhor: Pai, eu não quero mais continuar a cultuar essa imagem, essa lembrança, essa coisa, essa pessoa, o que quer que seja. Diga para Deus: Senhor, eu vou parar de ficar olhando para a igreja que ela é hoje e dizendo: ah, Senhor, que saudade, quando na verdade a igreja será aquilo que eu for. E se eu tenho sido esse empecilho para que a glória do Senhor seja manifesta, eu rompo com isso hoje. Eu vou voltar a buscar o Senhor como eu buscava antes. Eu vou voltar a orar como eu orava antes. Eu vou voltar a jejuar como eu jejuava antes. Eu vou voltar a estudar a Tua palavra como eu estudava antes. Eu não vou ficar aprisionado ao tempo de Uzias. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu quero um tempo novo. Eu quero um tempo novo, uma realidade nova. Eu começo hoje, eu viro hoje a página dessa história, para começar uma história nova, me preparando para receber tudo que o Senhor tem para mim, para me abençoar. Você é essa pessoa? Fique em pé onde você está, fala com Deus, abre a tua boca, começa a dizer para Deus, se quebranta diante do Senhor, diga para Ele: Senhor, chega, não quero mais esses dias. O tempo desses dias acabou na minha vida. Agora a coisa é outra. Eu vou começar a me preparar para que a Tua glória seja manifesta na minha vida. Aleluia.